Fala, geral! Beleza? Aqui é Andréa Nunes, do Ministério Jovem Geral, e eu tô aqui hoje para dar um recado muito importante para vocês. No mês de fevereiro, nós iniciamos o programa Up Altos Papos, um programa do Ministério Jovem Geral, que entra na grade da TV Promessa, Viva Promessa. Então eu quero te convidar para começar e agitar a tua galera, convidar o pessoal, começa a divulgar o programa nas nossas redes sociais, já tem post rolando, então vem com a gente que vai ser demais. Conto com você. Até lá! Olá pessoal, graça e paz, eu sou Lisério e no programa Up de hoje nós conversaremos sobre a soberba, um dos principais pecados segundo a tradição. E a gente vai ter no programa de hoje o Tom Nunes, a Andréa Nunes, o Tom Dias, para que a gente possa conversar a respeito desse importante assunto. Então fica ligadinho aí, compartilha esse link com a galera e vem com a gente. Fala geral, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é a Andréa Nunes e estamos de volta com o programa Up Altos Papos. Certo, galera? Estamos de volta aqui com a equipe do MJ, que você já assistiu no programa anterior, essa galera fera que tá aqui comigo hoje. Fala, galera. É isso aí. E pessoal? Oi pra todo mundo? Oi. Tamo junto? Vocês estão gostando do nosso programa? Vocês estão curtindo? Já vai deixando aqui nos comentários, acompanha com a gente, fica com a gente, pelo amor de Deus, não sai daí. Hoje a gente vai falar sobre um pecado pesado, o negócio aqui é pesado, né? O negócio é sério, papo sério. Acompanha com a gente, fica aqui, já compartilha esse link aqui ó, pra galera assistir o programa, fala pro pessoal que precisa assistir esse programa, que tá 10, tá show de bola, entendeu? Na verdade tá 7, porque são 7 pecados. Entre Entre outros, né? Entre contexto é tudo, né? outros. Bom também é comédia. É engraçadão, tá comedião hoje, né, aqui. Então, por favor, fica aqui com a gente e a gente vai começar aí falando então desse pecado. Só pra lembrar, 7 pecados, né, galera? Nós temos a gula, a avareza, a ira, a inveja, a luxúria, a preguiça e a soberba. E é sobre a soberba que a gente vai falar hoje. É um pecado importante e que às vezes a gente não se liga quando e como a gente comete. Soberba. Muito bem, soberba. O que é soberba? Qual que é a definição de soberba? Soberba pode ser definida, pessoal, como um sentimento de superioridade com relação a outra pessoa. Eu sou maior no sentido de grandeza, não de altura, né? Mas sou maior do que a outra pessoa, né? Eu sou mais importante. Aí tem a ver com orgulho, tem a ver com altivez, né? É essa a ideia. Este pecado é tão grande, tão pesado, que Tomás de Aquino cita, ele diz que esse pecado ele tinha que ser considerado como a mãe, a rainha dos pecados capitais. Porque, segundo Tomás de Aquino, essa ideia do início, né? Todo pecado teria um início, um princípio dentro da soberba. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, né? E para falar sobre isso, vamos refletir. Qual que é a ideia, então, da importância de refletir a respeito da soberba? Isso vem desde a Idade Média, né? A igreja queria controlar, de alguma maneira, os fiéis para que eles não tivessem eles não cometessem esse pecado, esse instinto pecaminoso da soberba, para ter uma vida mais simples, uma vida mais tranquila. E só que esse controle da soberba não funcionou. Até porque a gente não precisa ir lá para a Idade Média, a gente pode fazer um recorte para cá, né? Corta para cá, né? E a gente vai reparar, vai perceber a soberba como um dos pecados mais implícitos da natureza humana. Então esse controle falhou. E a gente vai mais para frente se aprofundar na reflexão, já na perspectiva bíblica, que a gente vai encontrar aí sim não o termo explícito, mas ele no conteúdo dos textos, né? A Bíblia vai falar de olhos altivos, de corações orgulhosos, né? E tem uma porção de textos, Tiago 6, uma porção de textos que fala sobre o pecado da soberba. Talvez não de forma explícita, mas ele está ali, implícito, porque, de novo, né? Fazendo um recorte pra gente,
ele está tranquilamente presente, né? inserido Presente aí no dia a na dia. natureza humana, na natureza humana. Pensando naquilo que o Elisiário traz como significado, né? Se tem uma coisa que a gente busca hoje é crescer, aparecer, ter destaque, aumentar o número de seguidores. Quem sabe um dia nós três seremos como o André. Tem tantos seguidores, tantos posts, tantos followers, enfim, né? Chegaremos nesse nível um dia, quem sabe. Mas enfim, isso realmente é algo que cresce no coração do homem sempre. A ideia Repara, né? A gente está falando aqui de redes sociais, um tema tão atual, não é? Seguidores, né? Então, desde lá até aqui, a soberba está aí. Só vai mudando o jeito de impactar a nossa vida. Está na natureza do ser humano. Não, está na nossa natureza. É no instinto, né? No instinto. Tá no instinto. Deveria ser controlado. Tá no instinto. É bem por aí. Bem, se a ideia é refletir desde quando esse pecado, essa vontade é real, é a gente falar historicamente do que está acontecendo. O que você traz pra gente aí, André? Tem uns nomes estranhos aí. Tem uns nomes estranhos. Inclusive, é Gregório que junta vanglória e Gregório orgulho. Magno. Isso, e junta, e aí vira soberba. Vira soberba. Junta vanglória e orgulho Isso. e vira Aí soberba. vira Por isso que o pecado soberba. a lista vira de 8 para 7. Isso aí, é bem importante você frisar isso aí. Bom, a gente tem informações aqui históricas e que são importantes, eu queria até falar para você, eu vou até ler aqui, porque tem uns nomes esquisitos aqui. Importante a gente analisar assim, olha, o negócio tá no instinto do ser humano, né? E todos os teólogos que a gente já citou lá no primeiro programa, então volta lá depois pra você assistir lá, confere, né? O que aconteceu lá. Aliás, se assistiu, assiste lá, pessoal. Pelo amor de Deus, tá bom pra caramba. Que é o programa inicial, né? Então, a gente vem falando, os teólogos, eles vêm estudando, se aprofundando em cada um desses tipos de pecado, porque entende-se que está na natureza humana, né? E a gente precisa, então, se reeducar, vamos dizer assim. Certo? Então a gente tem lá, por exemplo, Agostinho, é isso? Agostinho? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Gregório, que a gente acabou de falar aqui, o Gregório Magno. Eles classificam, então, a soberba como um dos piores pecados porque se torna um negócio abrangente, né? Você vê quando a gente fala de orgulho, tantas coisas que deixam o ser humano orgulhoso, que pode levar à vanglória, que pode deixar o ser humano soberbo. O que nos leva à soberba? Esse é o ponto, né? Quando a gente fala daquilo que está no coração do homem, pensando um pouco no histórico também, quando esses caras, o Agostinho, o Gregório, Tomás de Aquino, o Evagrio, estabelecem esse pecado como sendo um dos principais, a rainha, a mãe dos pecados, é porque ele está muito associado à ideia de que nós queremos nos tornar Deus. Veja, o pecado da soberba é estabelecido lá em Mateus, quando Jesus é tentado. A mesma palavra, a palavra que Satanás oferece na tentação de, olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei o mundo. A ideia ali é que ele queria fazer com que o pecado da soberba se instalasse no coração de Jesus. Quando a gente avança, quer dizer, volta na história bíblica, lá Adão e Eva. Por que Adão e Eva pecaram? Por que Adão e Eva quiseram comer do fruto? Uma das clarezas em relação a essa explicação é a soberba, porque o texto vai dizer que se Satanás diz a eles que se eles comerem, eles serão como Deus, conhecendo bem e mal. Bem isso mesmo, por isso eles caem, pecado da soberba. Quando a gente olha para a própria expulsão de Satanás dos céus, o texto de Isaías vai dizer que ele foi jogado do céu, porque em seu coração ele quis ser como Deus, quis tomar o lugar de Deus. O texto vai dizer que ele dizia, subirei até o céu. A ideia da soberba, para nós, ela é muito séria, porque além daquilo que a gente comentou aqui, a ideia de que nós queremos nos tornar melhores do que os outros, nós queremos ultrapassar esse limite de melhor que os outros. Chega a hora que a gente quer brincar de Deus, a gente quer ser como Deus. E por isso esse pecado é tão sério. A gente pode pensar, não, essa não é a nossa realidade, a gente não chega nesse nível, mas será? Será que a gente não está dando espaço, devagarzinho, a gente não vai cedendo espaço às vontades, aos desejos, aos holofotes? Nós estamos aqui gravando esse negócio. A gente tem um monte de luz voltada para a gente. É legal quando a luz vem na gente. E a gente gosta do holofote, a gente gosta do microfone. Será que a gente não correria risco de se deixar levar por essa vontade? Isso que você falou, Tom, é bem importante, né? E o termo que você usou é
devagarzinho a gente vai cedendo espaço, né? Porque a gente não é transformado, né? Assim, no sentido de, ontem eu era humilde, hoje eu sou soberbo. Não. É verdade. É um processo. É um processo. E é uma linha, eu vejo uma linha tão tênue, né? Da gente ultrapassar esse limite. Porque, na verdade, isso aqui, é importante você falou isso. A gente está aqui, na verdade, prestando um serviço. Não é verdade, gente? A gente está fazendo um serviço, vivendo o nosso ministério. Uma coisa a mais que a gente se propôs a fazer em nome do nosso ministério. E talvez na cabeça de algumas pessoas pode ser uma coisa meio assim, né, para aparecer, não sei o que, não tem nada a ver, não, gente. Só que nós, como humanos que somos, nós vivendo esse momento aqui, a gente não pode deixar que esse serviço se deixe no nosso coração crescer de forma que a gente acha, não, nós somos os bons, olha como nós somos bons, nós somos bons nada. A gente é totalmente dependente da misericórdia, da graça de Deus, como nós já vimos, né? E para isso a gente pode olhar a partir de agora para uma questão do que a Bíblia diz a respeito disso. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Acho que é importante a gente entrar nesse ponto. Show. É legal. Agora sim, você até já citou, né, Neto? A ideia bíblica para a questão da soberba é a ideia da criatura se tornar ou querer se tornar como criador, né? Já falou sobre Lúcifer, já falou sobre Adão e Eva, né? E a Bíblia vai ser muito direta, é pancada em cima de pancada mesmo, né? O texto bíblico, os textos bíblicos, eles são diretos, eles batem firme, batem pesado com relação à soberba. Ele diz que Deus resiste aos soberbos. Deus, ele fica... um outro texto que é irado, né? E se a gente olhar isso, fica muito claro para nós assim qual é a posição de Deus com relação ao soberbo. O quanto é desagradável, né? O quanto Deus não se agrada de um coração altivo, de um coração soberbo. Tem um outro texto que vai dizer para nós que a soberba ela antecede a ruína, ou seja, o cara vai cair. O cara que está se achando, a pessoa que está se achando vai cair. Sabe aquele negócio, né? Quanto mais alto for, maior o tombo? É o que o provérbio está dizendo. Está falando para nós isso, que assim, vai chegar o momento que vai cair. Então, assim, os textos bíblicos, todos eles que dizem respeito à soberba, vão dizer para nós que ele é um pecado muito sério, muito grave. E, portanto, Deus não se agrada. Deus detesta, né? Deus se ira, Deus resiste. A ideia de não se aproximar mesmo, né? É o que a gente falou no primeiro programa, né? Nosso pecado nos afasta de Deus. Você acha que Deus se aproxima de alguém soberbo? Com certeza não. Com certeza não. A ideia é assim, né? Soberba afasta de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo porque o soberbo também resiste a Deus, né? Exatamente. Então, e por que isso? Porque o soberbo não confessa pecado. Talvez por isso, esses que a gente citou aqui antes, classificam o soberbo como o pior, o primeiro deles, né? Naquela ideia de que eles começam a construir nas suas reflexões um pecado conectado ao outro, né? Sim. Então, a partir da soberba vem outros tantos, né? Então, ele não confessa. E aí a gente cai de novo naquela questão do afastamento que gera o pecado do ser humano. O soberbo, ele resiste a Deus porque ele, na verdade, quer se igualar a Deus. A origem é essa, né? Talvez, esse é um conceito, ele né? Não acha que tá errado, né? Talvez que isso tá certo, né? Talvez isso seja... porque é a dificuldade do soberbo reconhecer que errou, né? E aqui fica muito tranquilo pra gente contextualizar. Quantas vezes, olha eu de novo citando aqui o relacionamentozinho nosso, né? Quantas vezes numa discussão você resiste a dizer, me perdoa. Ou de assumir, né? Ou de assumir. Caramba, errei. Difícil, né? Na relação marido e mulher, namorado, simples, né? na relação... Em qualquer relação, né? Mais simples. Cara, de trabalho, chefe de trabalho, o chefe pedir perdão, né? O líder pedir, cara, falhei. E um líder inspirador, né? Acho que essa soberba não tem que estar no coração de jeito nenhum, né? Porque ao falhar, e o líder falha, sim, a primeira coisa que ele tem que fazer é reconhecer, cara, falhei, me desculpe. Por isso que Deus resiste a esse coração soberbo, porque o soberbo não tem a prática de reconhecer que falhou, de reconhecer que Deus é maior, de reconhecer que ele não tem a coragem
a vulnerabilidade de dizer que é soberbo. E a vontade, né? Talvez nem queira. Não, né? essa Ele passa fala assim, longe, não, né? eu não preciso disso, eu não quero o isso. texto de Tiago 4,6 que você citou lá no começo, né? Ele vai dizer que, ao contrário do que Deus age em relação ao soberbo, em relação ao humilde, Deus Sim, o abraça, ele Deus se Se aproxima, aproxima, né? Deus concede graça. É. Isso aí. E aquilo que a gente falou lá no primeiro programa, vai ver o primeiro programa. Pelo amor de Deus, veja a o gente já primeiro programa. disse que a gente entende graça. E o que Deus nos ensina é que aquele que é humilde, aquele que vive o contraponto, a virtude em relação à soberba, alcança a graça de Deus. Isso é muito legal. Cara. Isso que foi citado aqui, até né, a gente trazendo um pouquinho para o que a Andrea falou, né? Hoje, a ideia, e aí você que está nos acompanhando aí, pode até confirmar, a ideia de ter quanto mais seguidores, melhor eu sou, né? Quanto maior o número de seguidores que eu tenho nas redes sociais, Instagram, em qualquer que seja as redes, quanto maior o número de seguidores, melhor eu sou, né? E isso está muito ligado, na verdade, com relação à questão da soberba. A gente precisa tomar muito cuidado. Como você falou, é uma linha muito fina, né? Muito frágil entre... E tem gente que fica doente, né? Porque Isso, acaba adoecendo. Só que se tem um cuidado, para fazer um contraponto, né? Só que se tem um cuidado, é quando alguém decide que aquela vai ser a sua carreira. Nossa, galera, é a carreira. É a carreira. Pergunta para qualquer menino de 11 anos, eu tenho um menino de 11 anos e tenho um de 21. Pergunta pro Miguelzinho de 11 anos se ele não quer ser um gamer. Claro que ele quer. E para que ele quer produzir conteúdo? Para gerar conteúdo, para ter mais seguidores, porque é sonho de carreira. Para muitos deles. Aí é profissão, né? Aí é profissão, entendeu? Então ter mais seguidores. Exatamente. Ter mais seguidores não significa que é orgulhoso. É porque aquilo vai gerar renda. Tá aí alguns aí, né? Posso citar alguns aqui. Estamos trabalhando. Jade Picon, com 20 anos, milionária, entendeu? Com 20 anos, né? Então, assim... Só um detalhe. Você sabe quem é a Jade Picon. Eu não sei. Não adianta você falar que você não sabe. Não dá migué. Você sabe quem é. Você pode até não assistir o programa, mas você sabe quem é. Você sabe quem é. Por quê? Porque chega até nós. O que a gente está falando aqui é justamente isso que você falou, né? A gente está falando daquele que busca para se autopromover, para se satisfazer. O seu próprio ego, né? O seu próprio ego, né? O altivo, né? Aquela ideia de ser maior do que o outro. Então, realmente, a questão que o Tom Nunes traz aqui, ela é bem importante deixar frisado mesmo. Não estamos falando de quem sobrevive disso, de quem ganha dinheiro, de quem tem isso como profissão. Tomou para isso profissão. Não é errado, né? A pessoa pode. Hoje em dia, inclusive, é uma das profissões mais cotadas por aí. Exatamente. É isso aí, gente. A internet está aí para, né? A pessoa tá ganhando dinheiro com isso. Então... Eu não gosto, não sigo, não ouço, não vejo nenhum vídeo, mas todo menino, toda menina, vou falar os meninos, né? Todo menino quer ser um Felipe Neto, porque o cara tem mais de 40 milhões de seguidores no YouTube, mais de não sei quantos milhões. Que droga, hein? E é isso aí, pessoal, e tá aí, entendeu? Entendam, assim, tem a questão da profissão. Né? Siga a Andrea. Então, siga André Nunes, siga os nossos arrobas. O Jovem Geral. Jovem Geral da Promessa. Vou dar uma soberba aqui. Siga Tom Nunes 80, entendeu? Não é isso, né? Não é isso, entendeu? Então tem a se fazer esse contraponto. Né? Tem a questão da profissão, tem galera que quer viver disso. São as novas profissões que estão por aí, estão postas e é o mundo digital que a gente vive hoje, né? Então não tem a ver com isso. E só para fazer voltar um pouquinho na questão da soberba ainda lá, os efeitos dela, né? O Barclay e o Hernandes Dias Lopes vão dizer que a soberba, ela também atrapalha muito a vida em comunidade. Sim. Eu não gosto muito de falar disso. Sinceramente, não gosto muito de falar assim, porque no meu ministério, porque no seu ministério, porque na sua igreja local, né? Quantas vezes acontece ali o armário de não sei quem, o armário de... Não, tem etiqueta, né? Mas também a Sim, soberba ali, claro. ela interfere na nossa vida individual, né, nas nossas relações individuais, mas também na nossa vida, você que é líder, né, você que tem liderado, você que é liderado, perceba que esse pecado da soberba, né, ou este instinto do ser humano, soberba, ele por muitas vezes, como dizem lá o Barclay e Hernandes Dias Lopes, ele vai atrapalhar essa vida em comunidade. Não é só na igreja não, né? Sim. Na família, né? Na família, nos amigos, né? Que a gente está tratando só não fala da igreja, não na nossa igreja, na outra igreja. Na Gloriosa não, em outra igreja. A gente está falando aqui a respeito de ambiente cristão, ambiente de pessoas que seguem a palavra de Deus. Sim. Né? Então isso é importante para a gente aprender
e colocar em prática Sim. isso, né? Ah, nós somos o MJ geral. Uau. Somos melhores do que todos os outros. Não tem nada disso. A palavra nos aconselha e ela nos traz para trilhar um caminho diferente, né? Diante desse contexto todo que a gente vem conversando aqui, até esse ponto, ela nos leva a trilhar um caminho de humildade. Filipenses, Tiago, a gente já citou aqui, vem trazendo para esse caminho. Aí eu queria ler para vocês, aí de casa, 2 textos aqui, ó, sensacionais, que é Provérbios 29, 23 e 1 Pedro 5, parte B, ó, fica ligado. O orgulho do homem o humilha, mas do espírito humilde obtém honra. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A gente até acho que o próprio Lisério já falou, citou em algum momento isso aqui. E a gente então vê que Deus nos chama não para punição, mas para honra. Mas não é esse tipo de honra soberba, orgulhosa, cheia de altivez que o mundo prega, que a gente vê por aí. Ele vem chamar, Deus nos chama para um momento de honra, mas uma honra pura, santa, sabe? Humilde, revestida de humildade, adequada, dentro de um padrão cristão, porque a gente tem que bater nessa tecla. Cristão tem um padrão para viver, sim. A gente tem um padrão de vida para viver, sim. É sobre isso que a gente está falando, inclusive. Entendeu? A gente tem que fugir mesmo do pecado, jogava, chuta, meu Deus. Entendeu? Viver esse momento com Deus. Se você soubesse o quanto Deus tem, né, para nos revelar dele para nós, mas aí um coração soberbo, uma pessoa que não está ligada com Deus, ela não vai conseguir enxergar isso, não vai conseguir viver isso com Deus. Então ele está nos chamando, ó, vem para um caminho de humildade, deixa eu te ensinar como é que é o caminho, né? Vem trilhar comigo esse caminho diferente, que você vai perceber o quantas bênçãos tem preparada para você, que você nem imagina, que você nem sonha, você nem pensa. Aí se a gente vai falar de humildade, a gente lembra, né, então aí do próprio Cristo, né? O próprio Jesus Cristo. Acho que é um bom exemplo, né? É o maior de todos, o melhor de todos. Acho que é um bom exemplo citado, né? É o Cristo, só o exemplo principal de todos. É o próprio Cristo que se coloca na maior posição de humildade, quando ele coloca o avental, né? Veste aquele avental e vem lavar, se prostrando diante dos seus discípulos para lavar os pés dele, que era a posição mais humilde na casa. E faz toda aquilo que vocês já conhecem, que vocês praticam aí, né? Na igreja de vocês, os jovens praticam aí. Isso é bem legal, que coisa, né, maravilhosa, André, gente. O que é isso? A gente pensar nisso, né? O Criador prostrado, né, lavando o pé da criatura. Sim. Gente, quer exemplo maior de humildade do que esse? E como a gente é nojento quando a gente se acha maior do que os outros. Quando a gente quer ser como Deus, como é, sabe? Nunca assim, será. Como a gente é pequeno, a gente quer ser grande, mas como a gente mostra a nossa pequenez nesse processo. E o detalhe aqui é que a Bíblia Sagrada é muito clara com a gente quando ela diz, olha, o problema não é você querer ser honrado, o problema não é você se orgulhar de alguma coisa, o problema é você passar do limite. O texto de 2 Coríntios nos ensina, o Espírito Santo quando fala através de Paulo, diz pra gente que não se orgulhe além da medida. Não Ou seja, se orgulhe. Tem uma certa medida. Porque, veja, por exemplo, né? nós dizemos que orgulho do meu filho, que orgulho do trabalho que eu conquistei, que orgulho da posição que Deus me trouxe, que orgulho. A gente tem orgulho, mas esse não é o problema. Né? Esse não é o problema. O problema é quando a gente sobe num degrau onde a gente começa a achar, e é isso que a soberba quando a gente começa a achar que somos independentes, que nós não precisamos mais de Deus. Quando a gente começa a achar que a gente não precisa mais dele para guiar, que a gente não precisa mais dele para orientar. Cara, quando a gente cai nesse erro, a gente infelizmente cai em pecado. E se caímos em pecado, já falamos aqui, vai ver o primeiro programa, confesse, se arrependa, volte-se, se humilhe, se coloque humildemente diante de Deus, porque ele cuida da gente nesse processo. A soberba é destruidora, mas o Deus que cremos é restaurador, é isso que a gente aprende. Glória que a gente não se esqueça dessa parada aí. É isso aí. Ok? Vamos em frente, que a gente cresça na graça e no conhecimento da sua palavra, deixando de lado aquilo que a gente pensa que é, porque é só através dele que a gente é alguma coisa. Verdade. E isso que você falou é bem importante, né? Que a gente pensa que é, que na verdade a gente não é. A gente não é. Aquele
soberbo, aquele orgulhoso, a gente até brinca, né? Ele se acha. Se acha. Ele só se acha, mas na verdade ele não é. Então, é realmente bem por aí mesmo. Vamos finalizar? Eu quero deixar para vocês um recado muito especial. Se liga nisso aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Olha que coisa mais espetacular a palavra de Deus. Olha só. Somos convidados a escolher a oferta graciosa da humildade. Olha só. A humildade fica feliz em fazer o que a soberba ou orgulho não admitem. O coração humilde é rápido para reconhecer a necessidade por Deus, ardente para confessar o pecado, disposto a se ajoelhar diante da mão poderosa do céu. E porque as promessas de Deus são inquebráveis, a esperança é inabalável. Olha só, olha o texto bíblico, para finalizar aqui, olha que texto bíblico sensacional, olha só. Por isso, um recado final aqui, ó. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Não esquece disso aqui, gente. Não esquece disso, ó. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Isso aqui é muito profundo. Se liga. Vai olhando aí para dentro do seu coração, né? Como a gente está fazendo aqui agora, ó. Mas concede graças humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, não é dos homens. Não é da gente, não é do homem, não é da pessoa que está aí do seu lado, é da mão poderosa de Deus, o próprio Deus Criador, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? Então, olha, a gente está finalizando aqui. Quero que você fique aí, né? A gente quer que você fique com essa palavra ardendo aí no seu coração, assim como arde no nosso aqui também. O pessoal do bastidores está ali do ladinho. E a gente quer te chamar para o próximo programa já. Semana que vem tem mais. Você precisa acompanhar aqui com a gente. E já deixar aqui no comentário o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando do programa. E não esquece de compartilhar, né? Não esquece de compartilhar. Deixa o like, ó. Começou aí. Você baixou aí, deu clique no play do programa, já clica no gostei, que isso também aumenta aí a nossa visibilidade, entendeu? Não é que a gente quer ser soberbo, então a gente só quer divulgar a palavra do Senhor. Só queremos entrar na Netflix. A gente sem só soberba. Nada pesado, Sem soberba. A gente só quer ir lá pra Netflix. A gente só precisa divulgar mais, quanto mais a palavra do Senhor aí. Então vamos embora, vamos com a gente nessa, compartilha, manda pra galera e já diz aqui o que você tá achando do nosso programa. Semana que vem tem mais, né, galera? Tamo junto. Isso aí. É isso aí. Um abraço. Beijo, até mais. Valeu, tchau. Tchau, tchau.